Olá, nós vamos falar agora de 5 questões do ENAD de 2008, da prova aplicada no ENAD de 2008. Essas questões já foram debatidas no encontro com alguns de vocês, mas a hora que eu fui ver o vídeo, eu vi que tinha alguns problemas no vídeo. Então, eu resolvi gravar de novo só a resolução das questões. E vou tentar ser breve, o vídeo vai ser meio longo, por causa de 5 questões, mas vamos começar então. Então, são questões que foram aplicadas da prova do ENAD aplicada em 2008, são as questões 16, 19, 20, 21 e 24. Então, começando com a questão 16. A questão 16 é a seguinte: a concentração de certo fármaco no sangue, T horas após sua administração, é dada por esta fórmula aqui. Y de T é igual a 10T sobre o quadrado de T mais 1, sendo T maior ou igual do que zero. Ou seja, T é maior ou igual do que zero porque a gente vai estar contando, né, ou vai estar medindo o tempo, né? Então, em horas, ou é nulo, exatamente o T é igual a zero quando a pessoa toma, e depois passa a contar o tempo em horas. Então, positivo, por isso. Então, em qual intervalo a função é crescente? Lembrando que o nosso objetivo é revisar conteúdos, né, para que a gente possa estar preparados para a prova do ENAD de 2021, que acontecerá no dia 14 de novembro agora de 2021. Então, vou parar de mostrar minha imagem aqui para ficar melhor a velocidade da minha internet aqui, tá? Então, vamos à resolução dessa questão. Vou carregar aqui a minha lousa para que nós possamos resolver a questão 16. Então, a questão 16, puxei errado aqui, era para puxar a lousa, eu puxei o PowerPoint de novo. Agora sim vai. A questão 16, nós temos uma função e queremos saber em que intervalo a função que determina a concentração do fármaco no sangue da pessoa é crescente, né? Bem, quando é que uma função é crescente? Uma função é crescente nos intervalos em que sua derivada é positiva. Então, se y' de t for maior do que zero, y de t será crescente. E ela vai ser decrescente nos intervalos onde a derivada é negativa. Então, se y' de t for menor do que zero, y de t será crescente. Ou melhor, será decrescente. E nós teremos, é claro, nós temos uma função, vamos calcular a derivada primeira, lembrando que y', no caso, é a derivada primeira de y, e essa função y é uma função racional, né? Nós temos aqui um quociente da função 10t, que nós podemos chamar de u, sobre a função quadrado de t mais 1, que nós vamos chamar de v. Então, a derivada do quociente entre duas funções é dada por essa fórmula, né, que nós estudamos lá no cálculo 1, derivada da primeira função, ou seja, da função do numerador, vezes a função do denominador, menos a função do numerador, vezes a derivada da função do denominador, sobre o quadrado do numerador. Então, a primeira coisa que nós fazemos aqui é calcular a derivada primeira de y. E a derivada primeira de y' de t, ou simplesmente y', é y' de t, é a derivada de 10t, que é 10, vezes a função de baixo, quadrado de t mais 1, menos 10t, vezes o quadrado da função de baixo, e aqui nós temos a regra, podemos aplicar a regra da cadeia para simplificar. Logo, a derivada, que é a derivada do que está dentro, ou seja, a derivada de t mais 1 é 1, vezes a derivada de tudo isso aqui, considerando, por exemplo, um z igual a t mais 1. Então, seria a derivada de z ao quadrado. Então, essa derivada vai dar 2 que multiplica t mais 1. T mais 1 sobre o quadrado de baixo. T mais 1
t mais 1 a quarta. E aí, simplificando aqui, nós teremos que y' de t vai ser menos 10t ao quadrado, menos, ou melhor, mais 10 sobre o quadrado, ou melhor, a quarta potência de t mais 1. Então, essa é a derivada da função y. Nós queremos saber onde essa função é positiva. Então, nós vamos pegar y, vamos mudar a cor aqui, nós queremos saber onde y de t é positivo, que é onde a função é crescente, né? Então, para isso, nós tomaremos menos 10t ao quadrado mais 10 sobre t mais 1 a quarta, e queremos que isso seja maior do que zero. Então, nós teremos aqui, isso acontecerá, 6 somente c, menos 10t ao quadrado mais 10, for maior do que zero, porque t mais 1 a quarta passa multiplicando, nós teremos por zero, vai dar zero, né? Ou, ainda, a gente pode dividir tudo por 10, né? Nós teremos que isso aqui será menos t ao quadrado mais 1 maior do que zero. Se nós esquecendo um pouco, se nós esquecermos um pouco a desigualdade aqui, vamos pensar que nós temos aqui então a função f de t igual a menos t ao quadrado mais 1. Essa função, a representação gráfica dela é uma parábola, né? Então, e é uma parábola com concavidade para baixo, porque aqui o coeficiente de d ao quadrado é negativo. Então, essa função f terá como raízes menos 1 e 1. Então, nós teremos t1 igual a menos 1 e t1 igual a 1. E se nós considerarmos que ela tem concavidade para baixo, teremos algo desse tipo. O gráfico da função, menos 1. Deixa eu dar só uma melhorada. Esse aqui está menos 1. Aqui está 1, porque se t é igual a 0, f de t aqui é 1. E aqui está 1. Então, essa função vai ser positiva onde o gráfico dela estiver acima do eixo, no caso aqui, né, do eixo t. E a gente tem f e t, né? Nesse caso, ela é positiva entre menos 1 e 1, né? Porque ela está acima, o gráfico dela, a parábola está acima da origem, né? Entre menos 1 e 1. Porém, t tem que ser maior ou igual do que zero. T maior ou igual do que zero é entre 0 e 1. Então, como t tem que ser maior ou igual do que zero, então f, que na verdade, vamos esquecer, vamos pensar em y' de t, é maior do que zero entre 0 e 1. Ou seja, entre, no intervalo, né, 0 intervalo 0 menor ou igual do que t, menor do que 1, tá? Por que aqui tem a igualdade no zero? Porque f de 0 é 1, que é maior do que 0, né? Já f de 1 é igual a 0, a gente quer só que seja maior, então por isso que é aberto no 1. Então, isso nos leva à alternativa D como resposta. Então, a resposta da questão 16 é a alternativa D. Com isso, nós fizemos a questão 16. Vamos puxar o nosso PowerPoint para a gente ver agora a questão 19.
Aqui o professor utilizou o conceito, né, de que função é crescente e decrescente, observando a sua derivada, se ela é crescente ou não, né? Então, através das contas aqui, né, das realizações das operações, a gente consegue encontrar essa resposta aqui, né? Como t é maior ou igual que zero, como a gente viu aqui, né? Então, esses menos 1 a gente não considera, porque o nosso tempo está em questão positiva. Então, a derivada ela é maior que zero entre 0 e 1, que é onde o nosso intervalo é aceitável. Ou seja, no intervalo t entre 0 e 1. Então, é a opção D que ficou bem clara a nossa resolução. Só uma coisa que eu queria trabalhar mais aqui era trabalhar com essa fração aqui, né? Menos 10t ao quadrado mais 10. E aqui t mais 1 a quarta. Se a gente observar aqui, o menos 1 ele é a raiz da de baixo, se ele zera de baixo. E aqui o menos 1 também zera de baixo, porque o menos 1 ao quadrado é 1, fica menos 10 mais 10 zera. Então, se o menos 1 é a raiz de baixo, a gente pode colocar aqui o menos 1 como sendo raiz da de cima também. Fica aqui. I, ele é a raiz da de baixo. Fica t mais 1 vezes t mais 1 mais 1 ao cubo. Que se eu multiplicar t mais 1 vezes t mais 1 ao cubo, volta a t mais 1 à quarta. E aqui eu posso descobrir o que falta aqui pra gente encontrar. Então, se eu tenho t e tenho um menos 10t ao quadrado, falta a gente obter o menos 10t, pra gente obter o termo quadrado. E o termo aqui sem o t é mais 10. Então, 1 vezes quanto dá mais 10? Mais 10. Então, simplificando, né? Elementos iguais aqui na multiplicação, a gente poderia trabalhar, né, com a fração 10, menos 10t mais 10. E aqui t mais 1 ao cubo. Aqui na de baixo seria positivo, né? A única forma que a gente tem que encontrar para ser maior que zero, né? Então aqui seria positivo, porque t assume valor maior que zero, então qualquer valor aqui vai ser positivo e ao cubo continua positivo. Então a gente teria que trabalhar aqui com a função de cima. Então a gente teria menos, vou usar aqui a caixa de texto, né, para ficar mais fácil. Então a gente ficaria com menos 10t mais 10 ver se tá certo aqui, né, quando a gente encontrou aqui. Vou botar aqui na gente pra ver se só conferir uma coisa. Tá? Porque aqui tem a igualdade no zero, porque f de 0 é 1 que é maior do que 0, né? Já f de 1 é igual a 0, a gente quer só que seja maior, então por isso que é aberto no 1. Para trabalhar melhor essa equação, certo? Aqui deveria ser menor que 0, né? Se eu dividisse
tudo por 10. Encontraria a seguinte resposta, né? Menos t mais 1 é menor que 0. Então a gente encontraria o quê? Para esse valor ser maior que 0, então t deveria ser maior que menos 1. Certo? Eu vou somar t dos dois lados, né? Vamos ver aqui. Menos t mais 1 tem que ser maior que 0. Se t for maior que menos 1, ou seja, menos 1 plus 0, que vai ser maior que 0. Então, t que teria que ser... Isso aqui. Usa então a calculadora para ficar mais rápido. Falava então, menos t mais 1 é maior que 0. Menos t mais 1 é maior que 0. Então, é t menor, né? T menor que 1. Menor que 1. Para isso aqui ser maior que 0. É o que a gente encontrou aqui. Além dessa restrição, a gente também tinha a restrição de que o t tem que ser maior ou igual que 0, né? Porque é o tempo que a gente trabalha ali. A gente refere a tempo, né? Os horas, né? O t está em horas, então horas é positivo. Então, para a gente concluir a nossa resposta, t tem que ser menor que menos 1 e t tem que ser maior ou igual que 0. Então, se eu ponho o t aqui no centro, tenho que t é menor que menos 1. Certo? Não, t é menor que 1, né? Positivo aqui. T é menor que 1. Tá aqui. E t é maior ou igual a que 0. Então, ficaria acho que mais fácil de resolver se a gente pudesse trabalhar aqui com a equação, né? Com essa fração aqui que a gente encontrou anteriormente. Dá para simplificar ainda mais, né? Dividindo ambas as numerador e denominador por t mais 1, a gente encontraria menos 10t mais 10 sobre t mais 1, tudo isso é o cubo. Para ser maior que 0, aqui embaixo seria positivo, então em cima teria que ser maior que 0 também, para dar... Se o número maior que 0 é positivo, então ambos têm que ser sinais iguais. Se aqui embaixo é positivo, aqui também deveria ser positivo. Para simplificar, eu poderia dividir por 10 os ambos os lados. E aqui teria essa equação da seguinte forma. Certo? Então aqui, para menos t mais 1 ser maior que 0, t tem que ser menor que 1. Certo? Porque t sendo menor que 1 é um número negativo muito grande, né? Por exemplo, menos 2. Menos 2 menos... Teria menos 2. Dá mais 2. Mais 1, 3. 3 é maior que 0. Menos 1 não pode porque... Então a gente teria que observar aqui onde que t vai poder satisfazer essa igualdade. Além dessa inequação que tem que ser satisfeita, a gente tem que lembrar que t está em hora, então t tem que ser maior ou igual a que 0. No momento que você toma o fármaco até o momento que ele vai conseguir sair do seu corpo. Então t está em horas, então t é positivo. Então trabalhando com as duas inequações, né? Tanto a primeira quanto a segunda devem ser satisfeitas. Então t tem que ser maior ou igual a que 0 por causa das horas, e t tem que ser menor que 1 por causa desta inequação. Então essa seria a resposta, a mesma resposta que o professor encontrou, só que a partir de uma fração diferente ou uma fração ainda mais simplificada. Talvez na hora de resolver a fração eu não tenha
percebido que talvez desse para dividir ainda mais por ter menos